Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Wish, filme dirigido por Chris Buck e Fawn Versum tornam um lançamento da Disney, que estreou nos cinemas dos Estados Unidos nessa última semana. No Brasil tem estreia prevista para a primeira semana de janeiro, nessa estratégia de se tornar o grande filme das férias, e isso varia de mercado a mercado. Em 2023, a Disney comemora 100 anos de existência, é uma das grandes empresas do mercado, da história do entretenimento, no campo das animações. Olha, você tem curtas e longas que acabaram marcando diferentes gerações e que acabam sendo amplamente discutidos. Ponto. Wish seria esse filme para comemorar os 100 anos da Disney. Eu realmente imaginei que por conta desse peso de se tornar o filme da comemoração do centenário, Wish teria um cuidado para lá de especial, mas já adianto que no papel até existe uma ideia de homenagem e tributos. Na prática, a aplicação dessa ideia é executada de maneira péssima, porque o Wish vem junto da seguinte lógica de pensamento. Vamos pegar um pouquinho de diferentes animações de diferentes períodos da história da Disney e começar a lançar referências soltas. Começar, quem sabe, a trazer uma menção indireta, aquela surpresa, o easter egg, algum traço de personalidade que vai te lembrar já um grande filme da história da Disney. No papel, isso até pode fazer sentido. Agora, quando você tem em conta o desenvolvimento de um filme original, Wish nem sabe o que fazer e não tem nem como desenvolver a sua própria ideia sobre desejo. E aí eu preciso desenvolver o argumento de que 2023, o ano do centenário da Disney, é justamente, se não for o pior ano, é um dos piores anos da companhia no que diz respeito a catálogo, que você simplesmente não tem nenhum tipo de adição realmente impactante no catálogo da Disney para o cinema. Você tem um número de polêmicas, questão de direcionamento, do que fazer, de como a própria Disney pode voltar ao auge no que diz respeito às animações, porque as últimas duas entradas, agora Mundo Estranho e Wish, definitivamente não são boas para o estúdio. Então o filme que tinha o peso de marcar o centenário, de trazer essa grande comemoração, é um filme vago, é um filme que desenvolve uma ideia de passado, mirando para um futuro cheio de incertezas. O Chris Buck, que é um dos diretores, ele foi responsável por Frozen, e tem várias outras pessoas que trabalharam em Wish, como a Jennifer Lee, que é uma das roteiristas, que também estiveram envolvidos no sucesso de Frozen e Frozen 2. E sabe o que eu achei impressionante? Você tem essas pessoas que trabalharam num dos grandes sucessos recentes da Disney, e Wish não tem uma música cativante. Na sessão que eu estive presente, que era uma sessão especial para Critics' Choice, e também tinha em conta outros convidados, não era só crítica, tá? Tinha também famílias, crianças, era uma estreia. E, gente, eu fiquei bem impressionado mesmo no fato do silêncio que tomou conta da sala. Do tipo, não existe nenhum tipo de envolvimento com as canções. Não existe uma canção que eu considero memorável. E alguém pode falar, mas é direcionado para criança. Tem filmes que quando você tem um grande apelo, Mario, Minions, você começa a ver isso também na reação. E Wish é aquele filme que simplesmente é um filme curto e é um filme que não sabe com precisão o que vai desenvolver. Se vai desenvolver a lógica do passado ou a sua base original. O silêncio da sessão de Wish me lembrou o silêncio justamente de Mundo Estranho, um dos maiores fiascos recentes da história da companhia, sem contar uma tentativa desesperada da Disney de usar uma fórmula para animação como se tudo fizesse sentido a partir de alguns elementos. Por exemplo, um vilão maldoso, genérico, uma protagonista que tem um objetivo nobre, um reino encantado e você vai ter um auxiliar que vai ser super importante para cumprir esse objetivo principal. Junta no meio disso tudo canções fraquíssimas e referências. Claro, aí você começa a trazer sucessos. Branca de Neve, Pinóquio, Peter Pan. E aí, nesses sucessos, quem conhece os outros filmes vai falar, mas isso aqui é uma menção àquele filme que eu conheço. É uma menção a um filme que marcou geração. Wish só existe por causa disso. Sua base original é ruim, o seu desenvolvimento é completamente confuso. No Reino dos Desejos, Asha desafia o tirânico Rei Magnífico ao suspeitar de práticas cruéis para realizar os desejos dos súditos. Com a ajuda mágica de Star, ela lidera uma revolta para conseguir liberar os desejos dos cidadãos. No que diz respeito à técnica de animação, os diretores falaram que eles consideraram por um tempo fazer o Wish uma animação completamente 2D. Depois eles acabaram adotando uma estratégia híbrida em que o 2D vai ser referenciado para levar em conta também sucessos da própria Disney do passado, junto da possibilidade do 3D já com aquele perfil gráfico
bem mais tradicional do estúdio, mirando o realismo. A ambientação do reinado eu considero apenas razoável para um projeto que custa 200 milhões de dólares. E aí você começa a jogar número como se fosse qualquer coisa. Gente, para animação, 200 milhões de dólares é super expressivo. E esse é o tipo de investimento que você não consegue, na prática, notar uma diferenciação. Vou dar um exemplo. No reinado, tá? Você não vai ter um reino cheio de detalhes, você vai ter esse híbrido 2D e 3D que busca justamente essas referências e essa ponte passado-presente. Então Wish tem menos cenários dinâmicos e mais atenção para o centro da tela na interação entre personagens. O filme tem duas grandes bases de desenvolvimento. O primeiro é o do uso das canções, com uma das trilhas originais menos inspiradas que eu vi de um filme da Disney, e aí eu não só falo quanto a letra, tá? Eu falo do ritmo também, lembrando que eu assisti a versão em língua inglesa. E a segunda base do filme vem com um objetivo nobre em torno de uma lógica de desejo, que é uma lógica de desejo que, para tentar estimular algum vínculo emocional com quem está assistindo o filme, a ideia é a seguinte: pense em como você poderia aplicar essa lógica na sua vida e como sua vida seria diferente se você tivesse acesso a toda uma questão que existe no filme durante o desenvolvimento, especialmente no que diz respeito aos planos do rei. E aí os personagens de Wish são meros arquétipos que você já conhece. A heroína determinada, o rei opressor e um auxiliar que vai ajudar na resolução do conflito, que também vai se tornar extremamente importante para o conteúdo licenciado de Wish, de bonecos a toalhas ou chaveiros. Agora, o que mais me causou revolta para um filme da Disney é o seguinte: você tem um rei opressor, tirânico, maldoso, que é um dos personagens, quanto a arco de antagonista, é um dos piores personagens que eu vi numa animação desse tipo, porque não existe fundamento para fazer uma transição da benevolência para a maldade. Existe uma lógica de controle de desejo que é abruptamente interrompida e é abruptamente desafiada. E aí você pensa, não, mas peraí, tá faltando alguma coisa, tá faltando um bloco de explicação do porquê que existe essa transição. E não, o filme ele brinca até mesmo com a tua capacidade de interpretação ao começar a te jogar as frases mais genéricas possíveis para dar conta dessa transição do próprio rei. E aí aquele argumento de que é mais fácil para a criança entender, eu acho que cai totalmente de consideração quando você leva em conta que a Disney já fez animações extremamente ambiciosas com um arco de antagonismo super bem desenvolvido ao longo da sua história. O que foi apresentado aqui em Wish é um fiasco do começo ao fim. Você pode trabalhar com antagonismo através das canções, com impacto numa região, e o Wish esquece de tudo isso e o Wish só toma conta de diálogos expositivos que você vai precisar lidar com um plano malvado, você vai precisar lidar com uma lógica extremamente negativa para aplicação na sociedade e você não consegue sentir isso. Porque tá tudo voltado para a dinâmica de dois personagens, Asha e o rei. Chegou uma hora desse filme, que é um filme curto, que tem uma passagem inspiracional, aquela canção motivadora que me fez colocar a mão no rosto e pensar, gente, esse é o filme que marca o centenário da Disney. E foi isso aqui que eles apresentaram no centenário da Disney. O que seria o grande momento do filme é uma canção ruim, uma canção que não tem um ritmo agradável, com personagens completamente caricatos, sem uma base de desenvolvimento para a própria ideia que é fundamental dos desejos. O Wish é o tipo de filme que não tem uma história de fundo devidamente desenvolvida. Você só vai ter menções do tipo, minha casa era assim, o meu avô fazia isso. E aí esses referenciais que vão ser aplicados também para a tomada de decisão. É super vago. A única coisa que eu posso imaginar é que alguém chegou com essa ideia desse filme e pensou assim, não tem como fazer algo ruim se você começar a jogar referências diretas, indiretas, falar sobre o passado da Disney, trazer noções de clássicos da Disney e começar a fazer pequenas surpresas, começar a lançar esses easter eggs porque o público vai gostar e aquele fã da Disney vai se sentir recompensado. Só faltou desenvolver a história original, porque a história original, senhoras e senhores, como eu disse no título do vídeo, é um presentão de grego para o público. Para Wish, nota 3. A Disney está com um problema bem grande, eu acredito, no cenário de animação para conseguir desenvolver produções originais. Então você já tem um argumento, até levando em conta o que é aplicado para Pixar, de voltar com Toy Story. Para Disney, vai ter Frozen 3 e já vamos anunciar de antemão Frozen 4, Divertidamente 2 está chegando.
Tá, e como é que você cria uma nova franquia? Como é que você busca uma nova sustentação? Nesse ano nós tivemos um caso curioso de Elementos. Elementos não teve um bom marketing, teve uma estreia ruim, mas conseguiu um resultado interessante de bilheteria posteriormente, apesar do alto custo do filme. Wish precisaria de um milagre, e na comparação direta com Elementos, eu considero Elementos um filme muito melhor em todos os sentidos. Não apostaria nesse milagre e nessa redenção nas bilheterias de Wish, deve ser mais um fracasso de repercussão do estúdio, na minha opinião. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!